Altieri, ouvi dizer que existe um novo Bitcoin no pedaço, né? Existe um Bitcoin chamado Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash. Existe um Bitcoin chamado Ethereum, um Bitcoin chamado Caspa, Solana, né? Que são soluções melhores que o Bitcoin. São tecnologias que são muito mais eficientes que o Bitcoin. Como é que você vem e fala para mim, Altieri, é possível o Bitcoin ser ultrapassado em questão tecnológica por outra criptomoeda? O que garante, né? Esse argumento é muito bom. O que garante que o Bitcoin não vai ser ultrapassado por uma criptomoeda melhor? Afinal, já existem várias criptomoedas por aí que são superiores ao Bitcoin. Eu ouvi dizer que a Caspa, ela é muito mais, ela escala muito mais. A Caspa resolve o problema da trindade, né? Resolve o problema da tríplice, né? A descentralização, escalabilidade e segurança, né? Resolve esse problema a Caspa em primeira camada, então a Caspa é superior ao Bitcoin. Eu ouvi dizer também que a Ethereum vai flipar o Bitcoin, porque a Ethereum é superior ao Bitcoin. A Solana é superior ao Bitcoin, né? Tudo é superior ao Bitcoin. O Bitcoin, ele é muito antigo, ele é muito velho. Ele é velho, o Bitcoin é velho. É um protocolo velho que já será superado por outros protocolos, por outras tecnologias. Como que se refuta um argumento desse? Antes de explicar como a gente refuta um argumento desse, que é um argumento merda, mas é um argumento que muitas pessoas fazem, né? Principalmente iniciantes, principalmente o cara que segue seguidores criptobosta por aí, né? Esses merdas. São merdas, são pessoas merda que fazem conteúdo de cripto, tipo assim, não, porque invista nessa gema aqui de 50 mil% de valorização, como se fosse realmente uma coisa que, não é cassino, né? Tipo assim, não tem problema você falar, você comprar shitcoin. Faz o que você quiser com o seu dinheiro. Agora, saiba que é cassino, tá? E se alguém te vender shitcoin como se não fosse cassino, como se não fosse uma aposta, como se tivesse algum tipo de fundamento ali, essa pessoa é um charlatão de merda, tá? Quem avisa, amigo é. Meu nome é Thierry, seja bem-vindo a esse canal, certo? Fiz essa introdução aí pra você entender do que a gente vai falar hoje. Se você quiser mandar uma mensagem, R$20 aqui no Super Thanks, aí muito obrigado aí. Se você mandar R$20, eu vou responder sua pergunta, tá? Faça uma pergunta interessante, obviamente, né? E se você quiser privacidade, você pode mandar lá pelo Ask Arata, o link está aqui embaixo. Mande 5 mil satoshis ou mais e eu vou responder sua pergunta lá e em vídeo também, tá? Se você não tiver dinheiro e não quiser enviar a sua pergunta, basta que você compartilhe, basta que você se inscreva, deixa o like, simplesmente deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, que já ajuda absurdos aí o algoritmo a passar esse vídeo para mais pessoas, certo? Dito isso, comente aqui embaixo dicas de vídeo se você quiser que algum vídeo seja feito aí de algum assunto específico, né? O que tiver mais likes aí, mais comentários, mais likes aí eu vou dar uma olhada, né? Uma olhada boa. Não prometo fazer, mas eu vou dar uma olhada boa. Vamos lá, né? Vamos pro vídeo, certo? Existem várias coisas que fazem com que o Bitcoin seja a única criptomoeda que é realmente uma criptomoeda, que é realmente dinheiro, que é realmente que não é golpe, tá? Por que eu falo o tempo todo que todo o resto das criptomoedas são golpes, são lixo, são scam, engenharia social? Porque elas não têm várias características que o Bitcoin tem, tá? Você tem que entender uma coisa, cada criptomoeda é um conjunto de regras, beleza? Fechou? Cada criptomoeda é um conjunto de regras cujo objetivo é você utilizar como reserva de valor, como moeda de troca, como dinheiro. Tem que ser um conjunto de regras previsível, tá? Só que aí que tá o problema. O Bitcoin foi a única criptomoeda criada cujo dono não recebeu nenhum tipo de recompensa por ter feito o protocolo. Tá? Então Satoshi Nakamoto ele não se aproveitou da riqueza
do Bitcoin. Não se aproveitou do sucesso do Bitcoin. Tá? Fazem mais de 10 anos e ele não vendeu os Bitcoins dele. Na verdade, nunca moveu sequer as carteiras de Satoshi Nakamoto, né? Que tem mais de 1 milhão de Bitcoins aí, mais ou menos aí 1 milhão de Bitcoins na carteira dele lá. Beleza. Mesmo que ele vendesse os Bitcoins, tá? O supply máximo não muda, a emissão não muda, certo? A emissão é cortada pela metade a cada 210 mil blocos, isso é um fato, não vai mudar, certo? As regras de consenso, elas não mudam, certo? E digamos que ele venda os Bitcoins amanhã. A curto prazo cairia o preço, né? Mas a médio e longo prazo continuaria a mesma coisa, porque justamente, né, as regras são previsíveis. Pois é, previsibilidade. O Bitcoin traz previsibilidade. E não tem um dono. Mesmo que Satoshi Nakamoto voltasse amanhã, você não tem... Ele não tem a capacidade de manipular a rede de nenhuma forma. Não é que nem o Vitalik da Ethereum, que, por exemplo, se o Vitalik morrer amanhã, a Ethereum acaba. Se o Vitalik passar uma regra amanhã que vira Proof of Work de novo, o Ethereum vira Proof of Work de novo. E por aí vai, entendeu? O Vitalik tem poder sobre a rede do Ethereum. O Satoshi Nakamoto não tem poder sobre a rede do Bitcoin. A opinião dele sobre o que deve ou não deve ser feito não importa. O que importa é o consenso da rede. É as pessoas adotarem as novas atualizações de Node ou não. Acabou. E se elas não quiserem adotar, elas não adotam e pronto. Tanto é que a SegWit demorou 4 anos aí para estar em 90% dos nodes mais, né? E por aí vai. Dito isso, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: previsibilidade, regras de consenso. Então o Bitcoin tem regras, que são regras de consenso, certo? Que é basicamente um conjunto de regras que define o que é aquilo ali, o que é aquele meio de comunicação, como é que funciona aquele meio de comunicação. As partes têm certos poderes e esses poderes das partes são limitados e objetivos e previsíveis. Acabou. O Node faz uma coisa, o minerador faz outra coisa e o cliente faz outra coisa. Acabou. Quando você pega e analisa outras soluções, né, você não sabe até que ponto como funciona. Ah, não, é porque a Caspa aqui é descentralizada. Como? Como é que você atesta que a Caspa é descentralizada? Fala pra mim. Como é que você atesta que a porra da Ethereum é descentralizada? Que a Solana é descentralizada? Você não consegue atestar isso. Você não consegue ver lá o código e ler um white paper de 7 páginas e ler exatamente como é que funciona o negócio. É obscuro, é nebuloso, né? Você não consegue ler o negócio lá e deduzir os problemas finais que aquilo ali vai ter no protocolo. O Bitcoin você lê 7 páginas e você entende como funciona exatamente o negócio. Chave privada, chave pública, você lê e entende. Outra coisa também, né? Por exemplo, o principal concorrente do Bitcoin que estão falando aí é a Caspa. Não, porque a Caspa ela resolve o problema ela resolve o trilema da criptografia, da criptomoeda, né? Que é, qual que é o trilema da criptomoeda? Segurança, privacidade e escalabilidade. É isso, esse é o trilema. Se você tem um negócio seguro, privado e escalável, isso aqui não existe isso, tá? Não existe. A Monero cai nesse problema e a Caspa também cai nesse problema. Por que não existe? No caso, qual que é a solução que a Caspa oferece, né? A Caspa oferece uma solução que diz que resolve o trilema, certo? Aí você vai ver, tem lá um monte de negações qual que é a palavra? Um monte de negações de teoria dos jogos. O tamanho do bloco da Caspa não existe. Não existe limite para tamanho de bloco. Não existe limite para a quantidade de blocos. É um bloco a cada segundo, por aí e vai. Ou seja, você percebe... Se você entende um pouco de teoria dos jogos, você entende que dá para spamar a rede muito fácil. Dá para manipular o hash rate da rede muito fácil. Dá para você destruir a rede. Se a rede começa a ser utilizada, você destrói ela. Tá? Isso aconteceu com o Ethereum e está acontecendo agora com a Solana.
Por que a Ethereum ficou um lixo de repente? Porque quanto mais... Porque primeiro começa com a narrativa de que aquilo é superior ao Bitcoin e a narrativa de que aquilo ali é extremamente escalável e não destrói o ambiente, certo? Só que daí as pessoas começam a usar e começam a spamar. Os incentivos econômicos permitem spam e não punem o spam, não punem ataques à rede. Entendeu? O incentivo econômico da Caspa, não existe punimento para você atacar a rede da Caspa. Não existe punimento para você atacar a rede do Ethereum. É muito fácil atacar a rede. Porque é centralizado, porque não existe tamanho de bloco. Isso falando da Caspa, né? A Ethereum é a mesma coisa, é centralizado, não existe tamanho de bloco. E aí? Pois é. Dito isso, você tem um ponto principal também que é o seguinte: efeito rede. Tá? É possível criar uma internet 2? É possível criar uma eletricidade 2? Uma rede elétrica 2? É possível você criar um fax 2? Um celular 2? Até existem formas hoje de você criar um celular diferenciado e tal. Beleza, faça as pessoas usarem esse meio de comunicação novo aí. Não, porque eu vou criar aqui um helicóptero que na verdade é um helicóptero junto com um carro, junto com não sei o que. Vai lá, tenta. Faça as pessoas jogarem o futebol 2. Faça as pessoas jogarem o xadrez 2. É simplesmente um conjunto de regras. E esse conjunto de regras está sendo seguido pela maioria das pessoas. As pessoas podem, a qualquer momento, mudar o conjunto de regras delas. Como que elas fazem isso? Alocando o dinheiro delas em outro conjunto de regras. Se você quiser usar a Caspa, você pode usar a Caspa. Vai lá, boa sorte, irmão. Boa sorte. Eu vou continuar usando meu Bitcoin, porque eu sei as consequências lógicas de usar Bitcoin. Eu entendo até onde vai os limites de cada passinho, de cada pedacinho do protocolo. Você quer usar a Caspa? Vai lá, irmão. Você sabe quem que é o dono da Caspa? Sabe até onde vai o poder? Sabe como é que funciona o código do negócio? Não sabe. Sabe como é que funciona o código da Ethereum? Não sabe também. Quais as consequências de você ter um block DAG, né? Ghost DAG, que merda é aquela? Meu Deus do céu, cara. Vários blocos, meu Deus do céu. Enfim. Efeito rede, previsibilidade, hash rate, né? Aí os caras falam, não, porque o Bitcoin, ele não é escalável. O Bitcoin, ele é muito lento. O Bitcoin não é lento, amigão. Para você ter uma on-chain segura, para você ter uma Layer 1 segura, você precisa de um certo limite de tempo entre os blocos para evitar que aconteça spam, para evitar que aconteça ataque de spam, porra. Se você tem uma rede que tem um bloco a cada segundo, se você conseguir spamar 1000 blocos, se você conseguir atacar a rede durante 1000 segundos, você já atacou 1000 blocos da rede. Como é que refaz essa merda? Os caras não pensam nisso, eles não pensam como se... Esse que é o problema, né? Toda vez que você cria uma tecnologia, ou que você cria um sistema de regras, você tem que pensar como se você fosse a pior pessoa do mundo. Como se você fosse um vagabundo, uma pessoa maligna, que vai querer tirar proveito. Você não pode pensar, mas se as pessoas usassem dessa forma, as coisas aconteceriam. Não, isso é coisa de criança. Criança mental pensa assim. Por isso que socialista é idiota. Porque socialista acha que mas se as pessoas fizessem dessa forma, aconteceria desse jeito. Não é assim que funciona. Cada pessoa tem seus incentivos econômicos e pessoais. E o Bitcoin justamente pega os incentivos econômicos errados e transforma eles em incentivos econômicos corretos, que favorecem honestidade e transparência. Nenhuma outra blockchain ou protocolo no mundo faz essa merda. Simples. Porque não são previsíveis, não tem efeito rede, não tem consenso de rede, não são retrocompatíveis. Os nodes, né? Então, quando o cara fala assim, não, que o Bitcoin ele não é escalável, demora muito tempo em cada bloco. Sim, para isso que você tem L2, para isso que você tem segunda camada. Porque a primeira camada é feita para você ter uma segurança absurda. É para você consolidar transações.
Da mesma forma que você não recebe a energia direto da hidroelétrica na sua casa, primeiro da hidroelétrica vai para uma distribuidora, da distribuidora vai para outra, e tal, até chegar na sua casa. Com a corrente definida, né? A potência, sei lá, definida, os jargões de eletricidade definidos, para você conseguir ligar o seu computador e não explodir, para você botar alguma coisa na tomada e não queimar o seu dedo, o seu crânio na tomada. Da mesma forma, o Bitcoin também funciona em camadas. Primeira camada, on-chain, para você fazer para você fazer consolidação, para você mover propriedades. É um certificado de propriedade a primeira camada. E tem, obviamente, a utilização de mensagem e tal, enfim, beleza. Mas é um certificado de propriedade. Segunda camada, você tira um pouco da segurança, mas você tem a escalabilidade. Aí tem Lightning, tem Liquid. E funciona porque está atrelado, é um lastro na primeira camada. O ouro, por exemplo, a segunda camada do ouro é a Fiat. A segunda camada do ouro é a porra da moeda Fiat, do sistema fiduciário. Só que o sistema fiduciário, por si só, ele nem precisa mais ser lastreado em ouro, ou seja, na primeira camada, porque a primeira camada não é transparente. Não é a primeira camada do ouro, que é o próprio ouro, ela não é auditável. Não é um colateral supremo, não é transparente, não é 24/7, não é digital. No Bitcoin isso não acontece. No Bitcoin você tem a primeira camada, em segunda camada você tem Bitcoin de novo, em Lightning, em Liquid. E você pode auditar em primeira camada o tempo todo, a hora que você quiser, se aquela pessoa específica tem o balanço XYZ. Ou seja, imagina o cara achar em 2025 que Caspa, ou que Monero, ou que Nano vai ser a reserva de valor mundial, vai ser o protocolo superior de reserva de valor. Não vai, irmão. Você é burro se você acha que vai ser. Não vai, irmão. Eu tô te avisando, não vai. Entenda a teoria dos jogos. Se fosse para ser, já teria sido adotado pela maioria das pessoas. Você tem que entender uma coisa: reserva de valor é subjetivo. Pois é. O que as pessoas consideram reserva de valor é subjetivo, né? Tem gente que acha que reserva de valor até hoje é a porra do sal, né? É ouro, né? Mas essas pessoas têm ou não, perderam ou não produtividade e riqueza ao longo do tempo, em comparação com reserva de valor mais melhores, né? Reserva de valor superior, como por exemplo o Bitcoin. Quem poupou em ouro desde 2009 até 2025 perdeu ou não para quem poupou em Bitcoin desde 2009 até 2025? Quem poupou em bolsa de valores da Colômbia, da Venezuela, perdeu ou não para quem poupou em bolsa de valores americana? É simplesmente o protocolo superior. Você pode ficar chorando à vontade, achando que vai ser... Não, porque vão descobrir uma tecnologia nova que vai superar o Bitcoin. Faça as pessoas usarem o xadrez 2.0. Novamente. Dá pra criar a porra do xadrez 2.0? Não dá. Por quê? Porque xadrez é uma coisa que as pessoas já entendem. Já foi. Por que você jogaria um xadrez que você tem que aprender as regras de novo? Sendo que talvez seja um pouquinho melhor, um pouquinho mais divertido. Não. Outra coisa que as pessoas não entendem também é que o ouro perdeu para o Bitcoin não é porque o Bitcoin é um pouquinho superior ao ouro. Não, é porque ele é milhões de vezes superior ao ouro. Milhões, bilhões até de vezes superior que o ouro. É um negócio digital, peso zero, transporte em 10 minutos para qualquer lugar do mundo, inconfiscável, incensurável, previsível, divisível. Por isso que você tem que entender uma coisa: estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Porque senão você cai em FUDs, né? Desse tipo. Você cai em mentiras, em narrativas desse tipo. Que vai ter uma tecnologia nova que é melhor que o Bitcoin. Não vai, irmão. Não vai. Talvez tenha daqui a 20 mil anos. Ou não, assim, depende de como, né? Depende de como foi evoluindo a sociedade, né?
Mas é provável que não. O protocolo de regras do Bitcoin é o ouro digital e acabou. E você pode aí se iludir achando que Caspa vai ser reserva de valor. Ah, aí tem essa outra também, né? Só pra finalizar. Ah, mas não. Monero, por exemplo. Monero não precisa ser reserva de valor. É só ser moeda de troca. A literal definição de moeda de troca é ser aceita por uma quantidade gigante de pessoas, né? Monero só é aceito em, sei lá, Deep Web. Por que você usaria Monero? O fato de você usar Monero já significa que você quer fazer compras específicas. Ou seja, não é mais privado. Se a moeda é usada para fazer compras específicas num lugar específico, ela não é mais privada, porra. A Lightning é mais segura que a Monero, é mais privada que a Monero. Pelo amor de Deus. Tipo assim, infelizmente, as pessoas vão continuar ignorando a realidade, né? É isso, é negar a realidade. Bom, estude Bitcoin ou se arrependa amargamente, tá? Senão você vai cair em narrativas desse tipo e vai querer vender seus Bitcoins para comprar Nano, para comprar Monero, comprar Ethereum, Solana, comprar... qual que é o nome da outra? Ripple. Não era Ripple. Caspa. Se você quiser aprender sobre Bitcoin, tem um manual Bitcoin aqui embaixo. Se você quiser comprar Bitcoin, tem Spike to Spike aqui embaixo. Use meu cupom, tá? Importante. Se você quiser outros links de afiliado, tem de tudo aqui embaixo. Vai ter alguma coisa que você vai querer aí. É só acessar aqui embaixo, links na bio aí, na descrição desse vídeo. E é isso. Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente aí nos próximos anos, beleza? Tchau.